Tiago 1, versículo de número 19, diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e também tardio para se irar. Meus irmãos, nós podemos aprender algumas lições aqui desse texto. Em primeiro lugar, Tiago diz que nós devemos estar prontos, ou seja, ávidos, rápidos, prestar bem atenção naquilo que as pessoas têm a dizer. Provavelmente Tiago está falando no contexto sobre ouvir a própria palavra de Deus. Porque Tiago diz aqui no contexto que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Portanto, nós podemos depreender diante desse contexto que Tiago está nos ensinando a ouvir no sentido de querer, de fato, aprender, entender e internalizar aquilo que está sendo dito. Ora, o próprio Deus disse no Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17, versículo 5, ouvi o meu filho amado, em quem me comprazo. Para os judeus, ouvir não era apenas escutar, mas sim ouvir tendo em vista o colocar em prática, meus irmãos. Nós temos, eu falo a começar de mim, uma tremenda dificuldade em parar para ouvir. Eu creio que essa é uma tendência natural de todos os seres humanos, mas acima de tudo confesso ter um problema em parar para ouvir. Aqui nós podemos comparar também como um aluno que entra na sala de aula não querendo ouvir o professor para entender, mas aquele aluno que quer ouvir, senta ali, mas ele quer demonstrar conhecimento e debater com o professor e com os outros alunos. Tiago nos ensina aqui nesse verso que nós sempre devemos estar prontos, ávidos para parar e ouvir. Em segundo lugar, meus irmãos, ele diz que nós também devemos ser tardios, irmãos, em falar, em emitir opiniões. Aqui também confesso outra extrema dificuldade, irmãos, que é de falar. Aqui Tiago está dizendo que nós devemos ser tardios, demorados em emitir alguma opinião sobre algum fato, alguma coisa que saiu. Porque toda a história, irmãos, que sai, fofocas, notícias e coisas desse tipo, sempre nós acrescentamos um ponto, um conto, e todos nós, às vezes, nos tornamos autores de ficção. Por isso, Tiago ensina, seja tardio em falar. As pessoas que falam muito têm grandes probabilidades de caírem em grandes erros. Por isso, Tiago ensina, seja tardio em falar. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, o Senhor Jesus diz aos fariseus que eles iriam prestar contas diante de Deus de todas as palavras frívolas que saíam da boca deles. Portanto, meus queridos irmãos, nós devemos ser tardios no falar. Digo isso, acima de tudo, para mim mesmo, né? Esse texto me chamou muita atenção porque fala de coisas que me confrontam frontalmente. E terceiro, ele diz, seja tardio em se irar. No fundo e no final das contas, esse vídeo é feito para mim mesmo, porque eu tenho uma extrema dificuldade com essas três coisas, em parar para ouvir, em ser tardio no falar e facilmente me iro. Sou aquelas pessoas que têm o sangue quente, por assim dizer. Meus irmãos, o fato é que nós devemos estar sempre prontos para ouvirmos. O fato é que nós devemos estar sempre sendo prudente em emitir opiniões, em falar. Devemos escutar primeiro e falar com calma, com paciência e com tranquilidade, tendo em vista que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra rígida, ela desperta a ira. E, acima de tudo, irmãos, devemos ser tardio em nos irarmos, se espelhando no próprio Senhor Jesus Cristo, que era xingado, caluniado, perseguido e sempre se manteve calmo, sereno, manso e humilde. Nós devemos ser tardios em nos irarmos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.